Eu? Exatamente isso aí, Felipe. Acho que você entendeu o conceito de comunista, de comunismo é bem errado aí, viu? Você tá mais para os nossos políticos de extrema direita que estão tomando poder por aí, Professor, afora. eu tenho outra história. Eu tava na escola, né? Aí chegou o garotão e falou pra mim: vou te quebrar na porrada na saída. Aí, sabe o que eu fiz? Eu tava pensando de como que eu não levar uma surra, né? Aí eu pensei: vou sair pela entrada. E ele não me bateu. Bom, Guilherme, deu certo. Casadinho, o Guilherme tem história diferente pra contar. Bom, opa, copa, vamos ver as ofensas aí, gente. Agora a Vanessa entra aqui no chat. É Porque normal. O An e Júlia brigando normalmente é assim. a, essa questão, né? Vocês colocando aí comunista, tudo é de todos, teu sabão é de todos, tua cama é de todos, sua escova de dentes é de todos. É, cuidado com essa ideia, que ela é muito simplista, reducionista, sabe? E leva a crer que talvez com. Até porque essa noção também, hoje, esses comunistas, né, quem se aprega pode se dizer comunista hoje é bem escasso e também não utiliza. Resumissão, não coloquem essa resposta, ela tá errada. É, mas é porque assim, isso leva a crer, por exemplo, o Felipe coloca assim, né? Tua escova de dentes é de todos, seu sabão é de todos. Blá, blá. A ideia primeira era de não ter essa posse, né? A ideia fundamental aí era de uma sociedade harmônica que não dependesse de uma coisa privada, de uma posse privada, onde fosse tudo fosse de bem, de uso de bem comum, né? Então, então, a primeira coisa é isso. Porque o que que acontece? Atualmente as pessoas colocam, eu não voto em comunista, porque imagina, eu tenho a casa alugada lá, vão tomar minha casa para eu colocar outra pessoa lá, né? E isso é assim, a maior falácia, a maior mentira, a maior, né, ilusão que se tem com relação ao sistema. Então, assim, uma coisa é fato, não dá para existir comunismo e capitalismo juntos. Então, o que se chama hoje de países comunistas são, na verdade, capitalismos de Estado, né? China, Rússia, porque no cerne mesmo, na base do comunismo, só existiria se a gente conseguisse abolir essa questão da propriedade, né? E tivesse essa noção do bem comum, né? Então, a gente não conseguiu, a gente nunca conseguiu. O Brasil, então, piorou. O Brasil nem reforma agrária fez, né? Então, cuidado com esses reducionismos aí, que eles são bem sérios, né? Eles estão trazendo problemas sérios para a gente, né? É mesmo. Bom, Vai ter revisão ou atividades pra gente responder? é isso. Temos várias atividades aqui de revisão para a gente responder. Deixa eu jogar aí na tela para vocês.
primeira das páginas 98, né? Que está com o roteiro de atividade em mãos. Entrou. Pedro. Essa. Isso, 98 é a primeira leva aqui. Então vamos lá. Chegou aí para vocês, né? Eu acho, calma aí. Não era alguma coisinha 1 e 2? 1 e 2? Calma aí, calma aí, calma aí. Vou ver aqui. Calma aí. Ah, não, ignora, tá certo. 98, 5, 6. 8, 7, 8, na verdade. É 102. Ah, toda a página 102. Nossa, eu tô tentando acompanhar o chat aqui, mas eu sinto muito para vocês. Vou acompanhar aqui não, tá rolando as tretas, vamos parar aí e vamos para a correção. Na questão 5, a gente tem a seguinte pergunta. Responda as questões a seguir sobre Simão Bolívar. Primeiro em que regiões ou países ele atuou diretamente? E aí? Quais... Posso falar? Pode falar. Ah, então vou botar. Ele atuou na Gran Colômbia, constituída por Equador, Venezuela, Colômbia, Panamá e Bolívia. Isso. Então, essa região da ficou conhecida como Gran Colômbia, né? Foram as regiões que ele atuou aí. Equador, Venezuela, Panamá, Colômbia e Bolívia. Todo mundo pegou? Quem cala consente. Vamos para B. Quais eram seus principais objetivos? Quais eram os principais objetivos aí do Simão Bolívar? Poder ter a independência da Gran Colômbia. Mais que isso. Ele já atuava nesse país, mas ele ainda queria mais. Esse país ele consegue a independência e unifica ali sobre o poderio dele, né? Em determinado momento, mas ele ainda almejava mais. Quem respondeu? Acho que o Anderson está escrevendo nesse exato momento para explicar. Isso, formar um grande país latino-americano. E esse grande país É latino-americano, verdade. Ele queria juntar junto com o Peru, né? E essas coisas. ele tinha uma ideia de né, o pan-americanismo, né? Ele queria unificar os países aí Acho que era o Peru e a ele Bolívia, queria uma coisa unificar os assim. países de colônia espanhola, né, sobre uma única federação, uma única coligação, né? Um grande bloco econômico aí que faria frente economicamente aos países europeus, aos Estados Unidos. Esse era o grande interesse dele, né, com essa coligação aí.
Isso. Vamos substituir o grande país, porque até assim ele queria unificar esses países, essas colônias que estavam ali, numa, numa grande coligação aí, nessa liga americana, né, para justamente fazer isso, que competisse aí com economicamente com principalmente os países europeus e até mesmo os Estados Unidos. Todo mundo pegou? Peguei. Então tá. A Júlia pediu para repetir a e a B ou só uma? Só a B? Só a Saber. B? Então, a ideia aqui, quais eram os principais objetivos aí do Simão Bolívar, né? Era constituir uma Liga Americana, né? Uma coligação com essas colônias independentes, né, da América Espanhola, que formasse um grande conglomerado aí de povos, de nações, que pudessem competir economicamente com os países europeus, né, que pudessem fazer frente aos Estados Unidos, aos países europeus economicamente. Obrigada. 6. Explique o significado do termo independência na visão do líder Simão Bolívar e na do padre Miguel Hidalgo, né, que foi um dos responsáveis lá pela independência mexicana, daqueles primeiros levantes ali do povo mexicano contra os espanhóis. O que vocês colocaram aí? Na número 6, né? Isso. É uma resposta um pouquinho grandinha, então eu vou falar rapidão. Sano considerava que todas as colônias espanholas deveriam se organizar sobre uma única federação, que teria um governo republicano. Já o Hidalgo foi um dos primeiros líderes a defender a libertação do México. Uhum. Mais alguém? Quem mais colocou? A resposta aí na 6, esse significado de independência. Ela dá uma possibilidade. Brenner, cadê você? É com H o nome dele, Miguel Hidalgo. Hidalgo. Não, estou aguardando mais alguém aí na resposta da 6, do significado de liberdade para o Simão Bolívar. Liberdade. Pra falar o significado de liberdade, né? Mas assim, para o Simão Bolívar e para o padre Miguel, Só que Miguel naquela Hidalgo. época.
Tipo, a questão está pedindo aqui para vocês fazerem um paralelo entre a ideia do independência, na A minha verdade. tá certa? Tá certo. Acho que faltou um pouquinho para acrescentar essa questão, talvez mais do caráter mais popular do Padre Miguel Hidalgo. Eu acho que a questão está querendo essa reflexão que traga tipo, a ideia da independência para o Simão Bolívar, a ideia da independência para o Padre Miguel Hidalgo, que vai fazer uma diferenciação para o caso mexicano e para o caso dessa Grande Colômbia aí. Então, tipo, a independência para o Simão Bolívar é a independência frente ao domínio espanhol, né? E que esteja ali nas mãos dele, né? Sobre um regime, um governo forte e tal. É que, já que ele é um padre, ele queria também que a igreja também tivesse poder junto com a República da Independência do México. Boa, boa ideia, boa visão aí. Mas a gente voltando lá para aquela questão, a gente vê que o padre Miguel Hidalgo, ele tem um caráter aqui é muito mais popular, né? Olha o que ele pede: a divisão das grandes propriedades rurais, a distribuição de terras, a supressão dos tributos sobre as comunidades indígenas e a abolição da escravidão, né? Então, liderando o exército formado por indígenas, mestiços e outras pessoas livres e pobres, ele seguiu para a cidade do México. O caráter de independência do padre Miguel Hidalgo, ele é muito ligado às classes populares, né? Já do Simão Bolívar, tem essa ideia, vamos dizer, aí, dessa liga americana, né? Talvez até republicana, mas talvez ela carregue uma ideia mais elitista, né? Mais centralizadora, digamos que o poder fica na mão dele, né? Como que a gente poderia colocar aí essa questão dessa diferenciação aí de liberdade, então, de independência, na verdade? Eu acho que, pelo que eu vi, Simão Bolívar quer que o povo seja o povo que nasceu no México, que viveu no México, tem que ter o poder. Não no México, confundi, na Gran Colômbia, ter o poder de governar. Já o padre, ele quer que as pessoas sejam pacificadoras e que a igreja também é um conjunto do governo, junto que era no século de 1500, essas coisas, que a igreja tinha Uhum. poder junto. Tem uma questão aqui que é interessante de a gente levantar. No México, a gente está, o Padre Miguel, ele vai se rebelar contra os crioulos e os chapetones, né? Principalmente, que são essas classes que são ligadas ao governo espanhol, né? Mas ali poderiam ser mestiços e tudo mais. O Simão Bolívar vai lutar diretamente contra os espanhóis, né? Então, aqui a gente pode colocar isso também como a diferença da luta aqui pela independência dos dois, né? Enquanto o Padre Miguel Hidalgo luta contra essas classes, essas representações políticas que já exerciam poder no México,
né? Claro, por conta da influência da colonização espanhola, né? Porque os chapetones e os crioulos são ligados aí a esse processo de dominação, né? O Simão Bolívar luta diretamente contra a coroa espanhola que exercia ali o poder sobre, sobre os países que vão ser denominados aí de Gran Colômbia, né? Então, pode ser mais uma diferença daí entre esses significados do termo de dependência, enquanto um luta por uma independência talvez local, né? Mas falando do Padre Miguel Hidalgo ali, dessa classe, desse poderio dessas classes aí, o outro luta contra a independência direta, tipo, dos espanhóis mesmos, da influência dos espanhóis ali naquele território, né? Que é o caso do Simão Bolívar. Aí o Anderson complementou aqui, ó. Os crioulos, né, queriam essa liberdade econômica, já frente aos espanhóis, né, eles queriam poder negociar com outros países sem depender dessa, dessa intervenção. Os crioulos, eles querem lutar, tipo, eles lutam por essa liberdade econômica contra essa intervenção aí da colônia, né? Então eles querem negociar, eles querem comercializar com outros países sem essa intervenção da colônia, porque a gente viu que eles não tinham, eles têm essa restrição, só poderiam negociar, só poderiam comercializar com a metrópole, né? Já os nativos, e aí que no caso dos nativos, o Anderson coloca, ele quer demarcação de terras, né? Os escravizados se tornarem livres, e isso está muito ligado ao significado de independência do padre Miguel Hidalgo, enquanto a ideia do Simão Bolívar está muito mais ligada à ideia dos crioulos, né? Dessa liberdade econômica, tá? Vocês conseguem visualizar essa ideia, essa diferenciação aí, então, do termo independência? Com tudo isso que a gente já foi somando aqui. Que, prof? Travou pra mim. Vocês conseguem visualizar, então, a diferença aí da independência a partir do que a gente está comentando? Ó? Primeiro, no caso do Simão Bolívar, ele quer se libertar da metrópole, da Espanha, né? Então, ele, enquanto um crioulo aí, como o Anderson coloca aqui, ele quer essa ele quer essa liberdade econômica, que é poder negociar com outros países sem interferência da metrópole, porque as colônias só poderiam estabelecer relações comerciais com a metrópole. Já no caso do padre Miguel Hidalgo, ele quer uma transformação de caráter mais popular, ele quer uma independência de fato, né? Não só dos espanhóis, mas também da influência que esses espanhóis deixaram, que até a questão da demarcação de terras, né, dos escravos, da libertação dos escravos, das taxas, dos impostos que eram cobrados para os indígenas, né? Então, a gente consegue ver aí uma diferença entre as duas concepções de independência para os dois. Que? Eu estou repetindo aqui a resposta e estou querendo saber se vocês Ô, Lucas. compreenderam essa diferenciação aí da ideia de liberdade, independência para eles. Sim.
Isso eu Você tá entendi. travando tudo pra mim. Só você. Tipo, muito. Tá. Eu Ô, entendi. É sua internet, Eduardo, eu porque o computador, aí Oi. eu tive que sair do celular. Aí a bateria tá miando. Se por acaso aparecer que eu saio da reunião, é porque a bateria acabou. Ou então Tá. porque eu tive que fazer o PC voltar, mas travou hard aqui. Uhum. Tá travando para todo mundo aí? Não, pra mim não sei como. isso assim é bem pouco. Pra mim, não. Pra mim tá um pouco. Tá. Vocês conseguem entender aí a diferença desse significado de independência Separado e parece que travou. pro... Não, é porque eu fico esperando vocês me darem um feedback às vezes. Tá. A pergunta é, vocês conseguem, a partir do que a gente vem falando aqui, diferenciando a visão do Bolívar, que é um crioulo, que é um cara, né, dessa elite aí, e do Padre Miguel Hidalgo, que está mais interessado com o povo, com os anseios das classes mais populares, vocês conseguem identificar uma diferença de independência para um e para outro? Pergunta. Preciso de resposta. Não estou travado, estou esperando a resposta. Ninguém consegue identificar isso? Qual? Eu tinha caído agora. Que há uma diferença aqui. Primeira coisa, que há uma diferença de pensamento no significado de independência ou de liberdade. Para o Simão Bolívar, que é um cara que nasce no meio dos crioulos, assim, digamos, é um crioulo que nasce nessa perspectiva, já tem uma posição, digamos, social Acho que privilegiada. não. E o Padre Miguel Hidalgo, que defende anseios populares. Primeira coisa que vocês precisam notar que tem uma diferenciação aí na visão de um para a liberdade e na visão de outro para também. Então, Eu sei, então. deixa eu dar a resposta então aqui, ó. Quando eu falo de independência para o Simão Bolívar, eu estou falando de independência para os crioulos, né? E a liberdade econômica, poder negociar, poder estabelecer relações comerciais com outros países que não sejam a metrópole. Significado de independência para o Simão Bolívar, tá? Que está dentro dessa categoria aqui dos crioulos. Pegaram, né? Quando eu falo do Miguel Hidalgo, ele quer uma independência, né? Já mais profunda, vamos dizer assim, porque ele quer acabar com a desigualdade já no cerne do México ali, já na base do México, que ele quer acabar com escravidão, ele quer redistribuir terra, né? Quer pensar numa forma de redistribuição de terra para que possa todo mundo ter acesso. Ele quer acabar com as taxas, né, os impostos que eram cobrados dos indígenas, né? Então ele está se preocupando com uma independência aqui, mas já dentro do próprio México, para as classes mais populares. Então a gente tem dois significados aí de independência, dois significados de liberdade, tá? Um é de caráter mais elitista, que é o do Simão Bolívar, né, que está pensando nessa questão econômica tão somente. Aí a do Padre Miguel já não, já de um caráter mais popular. Ele quer realmente modificar toda a estrutura social mexicana. Beleza? Entendi. Maravilha. Então, vamos para a questão 7. Identifique e explique os projetos políticos apresentados pelos seguintes personagens do processo de independência
nas colônias da América Espanhola. José Gervásio Artigas. Ok. José Cecílio Del Valle e José Marte. Então, primeira coisa, vamos identificar e explicar os projetos políticos. Primeiro, a gente vai identificar cada um deles e explicar esses projetos políticos, né? O José Gervásio Artigas, né? Lembra lá do Uruguai? Qual que era o projeto aí do Artigas? Dá pra me ouvir? Dá. Mas tá saindo o som bem? Tem um delay. Tem isso quanto tempo? Tem um eco, mas tudo bem. É um infinito aqui. Você tá, tipo, você fala. Na verdade, é um. Então tem. Eu trago flores, 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 flores. Você tá tipo assim. Sério? Fecha, coloca um fone ou fecha o áudio que você está escutando aí que vai estar reproduzindo ele. Você deve estar com o microfone aberto e o áudio. Agora eu te ver, mas o problema é que no celular não tá pra ouvir nada direito. Agora rolou, tranquilamente. Por acaso tem como me ouvir bem? Fala no chat, porque pelo celular não tá pra ouvir nada. Sim, agora escutamos bem. Ah, tá. Então, quando for pra eu falar, eu vou ter que tirar o som do computador e depois ligar outro celular. Fala a resposta. Vamos lá? Vamos para o Artigas primeiro aqui. Qual que é o projeto aqui de governo dele, né? Então ele tem, ó, ele rompe lá com os portenhos, que eram os argentinos, né? Que ele luta com os argentinos para essa independência. Aí ele, insatisfeito com os argentinos, ele institui um governo em Montevidéu, um governo independente, e aí ele adota uma política de distribuição de terras, priorizando os integrantes das camadas mais pobres da população, principalmente os mestiços e os índios. Então, aqui a gente já tem uma ideia desse governo, né, do Artigas. Uma outra questão que a gente pode colocar para o Artigas é que ele também, inspirado pelo Bolívar, ele queria, né, criar aí uma região sob o seu comando. O Bolívar quer que ele fala da Gran Colômbia, desse pan-americanismo, mas ele fala sobre o comando dele também, né? Que isso vai ser regido sob o comando dele. Então, o Artigas também tem essa ideia em mente para uma união da Federação Platina, né? Então ele queria reunir esses países aqui mais ao sul da América do Sul em torno de um governo único que fosse liderado por ele. Então, em torno da questão social, no meio rural e da necessidade de expressão de terra, ele muda a lógica dos processos de dependência que valorizam mais o urbano. Então, a gente tem um Artigas aqui como um político, né, como uma representação política, né, que prioriza a distribuição de terras, né, e principalmente aí uma redistribuição para os mestiços e os índios. O Artigas. Vamos para os outros citados aqui na questão. Aí a gente tem depois o José Cecílio Del Valle.
qual que eram as propostas aqui pelo hondurenho aqui, José Cecílio Del Valle? Inspirava nas ideias iluministas da independência dos Estados Unidos, que mantiveram a unidade política e territorial. Oi. O iluminismo, ele parou de ser utilizado quando? Parou de ser utilizado? Porque até nessa época, aí ó, como a gente viu, o Del Valle ainda usa os poderes do iluminismo. Pois é, são as ideias, né? E aí a gente tem que pegar o que são as ideias do iluminismo. A gente tem o liberalismo, que depois é transformado em neoliberalismo. Então, até hoje elas vigoram, né? Pode ser que não todas, né? Por exemplo, dentro das questões iluministas, a gente tinha o protecionismo, a gente tinha o metalismo, né? E essas políticas acabaram, principalmente no metalismo, por exemplo, que era dessa extração, né, de bens preciosos e tal, para gerar riqueza. Quando acaba a questão das colônias, né, isso perde espaço, assim, né? Mas até hoje a gente precisa extrair riquezas minerais, né? Naturais, minérios e tal. Só não tem essa política do metalismo, que era essa extração de metais preciosos para gerar riqueza para a metrópole. Mas a gente pode dizer que o iluminismo ele vigora, com ideias iluministas ainda vigora. Por exemplo, a questão da república. A república está presente, né, na maioria dos países, né, democráticos atuais. Então é uma ideia iluminista que ainda está presente, tá em uso. Beleza? Vamos identificar aqui, então, agora do Del Valle, José Cecílio Del Valle, as suas ideias, né? Então ele vinha com essas ideias do ministro que a gente estava falando, e ele queria que mantivesse a unidade política e territorial, que suas partes perdessem a autonomia. Esse projeto federativo, então, não teve sucesso, né? E ele acabou, a região que ele lutou aqui, né, para ser independente, acabou se transformando em 5 países, né? Honduras, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua. Então, podemos dizer que a principal característica do José Cecílio Del Valle era montar uma federação, né, hondurenha aí, que unificasse os países sobre uma proposta iluminista que mantivesse mais ou menos a ideia dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos são estados que lutaram independentemente ali contra a Inglaterra e acabaram se unificando em torno de uma bandeira só, né? E aí ele queria também que isso acontecesse desses países que acabaram se transformando em 5: Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala. Tem uma galera saindo da aula. Por que teve separação a Grã-Bretanha? Que tipo, eles eram tudo junto. O que aconteceu que teve a separação? Como? Não tem a Gran Colômbia? O que Sim. aconteceu para ter a separação, para ter a Venezuela, Bolívia, essas coisas? Principalmente a caída do Bolívar, né? Que o Bolívar é que unificava essa ideia dessa Gran Colômbia. Acontece que esses países já têm uma identificação de nação, de povo, de comunidade e tal, e aí vão ser outros processos de ruptura. Então, você tem uma outra liderança que quer, dentro desse processo, uma nova construção de nação, né? E ele vai unificar aquele país em torno vai se dissipar. Mas acho que essa questão da Gran Colômbia, principalmente, é porque era uma ideia muito
do Bolívar. Então, com a queda do Bolívar, né, esses países vão começar a talvez se representar, não é o termo, mas vai perder essa identidade aí, essa figura que unificava todos eles. Então, o Artigas, lá no Uruguai, tinha uma ideia, um caráter mais popular. Ele queria, para o Uruguai, tanto também fazer essa unificação de países em torno de uma única confederação, né? Assim como José Cecílio Del Valle queria para Honduras também, né? Mas nenhum dos dois conseguiram efetivar essa busca. Vamos ver o terceiro caso, que é o José Martí. José Martí, que é o nosso último caso estudado, que é da independência cubana. Vamos ver o que ele. Primeira coisa, a gente tinha dividido aí no processo de emancipação dos cubanos os autonomistas, né, que defendiam a ideia de que a emancipação de Cuba deveria se organizar em um Estado plenamente autônomo, e os anexionistas desejavam que Cuba fosse anexada aos Estados Unidos, né? Quando você ir para 8, eu quero falar. A independência de Cuba ocorre, né? Mas ocorre com o apoio dos estadunidenses. Por mais que Cuba não fosse, de fato, anexada, chegou a ser anexada ao território americano, tem a influência, né? Só se consegue independência pela influência, né, militar e econômica dos Estados Unidos, né? Então, essa ideia também dele, dessa emancipação total, né, de um Estado soberano e particular, assim, cubano, também não foi posto em prática. Então, o que a gente tem de similaridade aqui entre os três são de que os anseios deles não se efetivaram de fato, né? A gente pode citar o José Gervásio Artigas como um dos principais, talvez como um dos principais, não, mas como dentre os três, o que tinha mais esse caráter popular, né, que se preocupou com os mestiços, se preocupou com os índios, se preocupou com uma redistribuição de terras, né, e os outros dois que tentaram articular processos de independência que garantisse a soberania do seu Estado. No caso do José Cecílio Del Valle, queria também uma confederação de países ali em torno da bandeira hondurenha, que também não vai se efetivar, né? Assim como José Martí queria uma independência soberana, cubana soberana, mas vai acabar tendo interferência norte-americana, tá? Então aqui a gente cita os três processos, né? E identifica aí os processos políticos aí, que é o que a questão 7 pede. Guilherme, queria falar? Sim, eu queria falar número 7. Posso falar? Pode. Por causa da prevalência da grande propriedade e monocultura, a lembrança da Revolução Escrava no Haiti, as relações comerciais na ilha com os Estados Unidos da América. Isso no caso do José Martí. Sim. Beleza. Então,
Todo mundo conseguiu aí pegar a resposta, identificar? A participação tá baixíssima hoje. Estão... É triste. Joga você vai continuar. Gente, eu caí de novo. Provavelmente eu vou cair novamente. E eu só quero alertar que se eu cair e não voltar mais, vai estar a internet. Ok, Beleza? beleza. Alguém Aí tá me você, ouvindo? Ou eu caí de novo? depois, se você cair de tudo e não conseguir voltar, assista a aula posteriormente lá para você poder pegar as respostas. Bom, aí a questão 8 pergunta: por que Cuba conquistou a independência tardiamente? Por que vocês acham que Cuba conquistou, então, a independência tardiamente? Por causa das condições geográficas do território e pelo fato da Espanha ter sido capaz de abafar as levantes populares que aconteceram no território. Boa. Tem mais uma questão também. Pode citar aí que como Cuba, de certa forma, tinha uma relação comercial, né, já estabelecida com os Estados Unidos, né, devido à sua monocultura de tabaco e açúcar, ela já tinha uma certa liberdade econômica, né? Então não parecia tão interessante para eles talvez travarem uma luta com a Espanha, que de certa forma não estava ali restringindo ela por conta da proximidade com os Estados Unidos de obter esses lucros. Ou seja, eles tiveram uma tardia atrasada sobre comercialização e recursos. Isso. O Anderson apontou aqui uma segunda característica. Tio, você que vai continuar direto? Vou continuar direto. A gente. Sim. Ah, tá. Vou continuar direto aqui e a gente termina 20 um minutos pouquinho antes. antes. Aham. Então, aqui, ó, o Anderson está citando uma segunda característica também, que é a questão da elite no Haiti, né? Que eles usavam como exemplo a questão da Revolução do Haiti. Porque lá no Haiti, a gente teve uma revolta escravocrata, né? Uma revolta dos escravos que tomaram o poder, né? Fizeram talvez a primeira revolução A independência do Haiti foi a revolução contra o escravicismo. Acho que escravagista, né? é. Isso. Então, esse exemplo aí aterrorizava os cubanos, porque se tivesse, né, um processo de dependência ali, eles temiam que a escravidão fosse abolida, né? Ou que os próprios escravos, né, tipo, tivesse essa como referência nesse processo de dependência o que foi feito no Haiti. Então eles temiam isso, né, porque eles não queriam abolir a escravidão. Então esse é um segundo ponto aí também que faz com que Cuba só vá conseguir sua independência tardiamente. A gente tem o primeiro ponto, que é a prevalência aí da propriedade monocultora, né, especialmente do tabaco, do açúcar. Tá aqui, ó, para quem quiser e não pegou. Depois a gente tem essa questão da estrutura agrária aí, que, né, garante uma rígida hierarquia social, né? A gente tem o dono da terra e uma porrada de vassalos, de escravos trabalhando para daquele dono de terra, que já garante uma estrutura rígida, né, de hierarquia social. A gente não tem um meio urbano ali, onde as ideias circulam, onde as pessoas conversam, combinam levantes e tudo mais, né? A gente tem, como foi citado pelo Anderson, essa questão do temor de uma revolta
escravocrata, dos escravos chegarem a pedir essa liberdade, né, porque eles queriam dependência, mas não estavam nem um pouco interessados em abolir a escravidão. E o terceiro fator, que foi o que eu citei primeiro, que é a questão da proximidade com os Estados Unidos, que garantia a Cuba muito lucro já e uma certa liberdade econômica. Então, o que eles produziam, eles conseguiam escoar, vender para os americanos. Então, para eles, talvez nem era interessante comprar essa briga, porque os espanhóis nem estavam fazendo tanta, nem estavam fiscalizando tanto esse comércio que eles faziam com os americanos, tá? Todo mundo pegou aí? Sim. Tá, tudo bem. De boa. Mas depois a gente tem a página 101, questão 9, 10 e 11. Vamos lá. Primeiro, identifique o sentido de liberdade para os seguintes grupos sociais nos processos de independência na América Espanhola: a elite crioula, os indígenas e os escravos. E qual delas realmente se concretizou, né? Qual que noção de dependência aqui, de liberdade, né? Na verdade, qual o sentido de liberdade realmente, quem realmente se viu livre diante daquilo que eles almejavam. Então, primeiro a elite crioula, que a gente já falou aqui. Qual que foi, qual que é o sentido de liberdade para a elite crioula? Galera, O que tá falando lá no tá. Mas ó a pergunta, primeiro aqui. E o Esse aqui, Felipe caiu. esse aqui a gente já até foi citado pelo Anderson. Mas eu quero ouvir de vocês. Quero a participação de vocês. Vamos Qual aí. que é o significado de liberdade para a elite crioula? O que a O elite Felipe, crioula entendia por liberdade? Eles queriam ter posse de todas as terras que eles tinham, né, porque por causa do território que eles tinham, os possuidores que não eram quem nasceu lá, porque os crioulos são tipo uma mistura de quem era de fora e quem é de dentro. Porém, os crioulos, eles querem o seu próprio território. Assim, eles querem mais comercialização até com os produtos da Ásia, Europa, e não mesmo o ao contrário, porque antigamente, quando eles não eram independentes, é, eles nem tinham comercialização. Eles tinham comercialização de quem era independente, ou que ele era conhecido como uma colônia, o território onde os crioulos viviam. E eles não podiam comercializar com os outros, só com o que o povo que coloniou aquele território. E já que ele teve a independência, ele não queria ter a independência disso, mas ele queria, em prova, principalmente a liberdade da economia, para comercializar com outros países e ter recursos para ser um dos melhores países. Isso. Você deu uma volta, eu achei que você não ia responder, mas você respondeu. E o Anderson resumiu ali. Essa liberdade econômica. O conceito de liberdade para a elite crioula é a liberdade econômica, é poder comercializar, né? É poder estabelecer relações comerciais com outros países que não fosse só a Espanha, que não fosse só a metrópole. Então, primeiro sentido de liberdade aqui que a gente tem que responder, dos três povos, a elite crioula, respondida, essa liberdade econômica. A indígena, o que os indígenas tinham por liberdade?
Os indígenas e escravos são tecnicamente iguais, porque eram tratados de jeitos iguais. Ou seja, eles queriam liberdade, né? Eles não queriam mais ser escravos, e também os indígenas. Eu acho que a única diferença entre escravo e indígena é que os indígenas queriam ter posse do seu terreno normal, da sua tribo, ter sua tribo de volta. Que, tipo, eles tinham uma tribo antigamente, antes de ser colonizada. E eles queriam essa posse de volta. Tinha uma, além da terra, eles tinham Uma um nação. modo de vida, né? Sim. E Igual o talvez Anderson disse, eles. uma nação própria. Eles queriam voltar à vida como que era antes. Isso. A gente nem utiliza o conceito de nação para os índios, porque vem dessa ideia também, né, do nacionalismo e tudo mais, mas assim, a comunidade mesmo, né? E os seus hábitos, sua terra e a possibilidade de viver como eles sempre viveram, né? Em comunhão com a natureza. Então, esse é o conceito de liberdade para os indígenas, né? De viver em comunhão com a natureza, viver de um modo onde não tivesse mais a interferência do. Só beleza, isso no plano talvez mais ideológico e tudo mais. Porque a gente vê nos processos aqui de lutas também que tinha uma outra questão que eles levantavam, que era o fim das cobranças de taxas. Os indígenas eram obrigados a pagar impostos para os espanhóis, né? Então isso também precisa ser citado aí e talvez seja no caráter mais prático, né? Dessa luta aí, desse conceito de liberdade que também é levantado pelos indígenas, tá? Então, além desse modo de vida, que é uma questão talvez óbvia e tão marcante, né? Tem essa questão do fim das taxas e dessas cobranças de impostos que eram destinadas a eles pelos espanhóis. E dos escravos, né? Era o fim do trabalho forçado, o fim do trabalho escravo, né? Fim da escravidão. Sim, eles queriam o fim da escravidão, mas ter a liberdade de qualquer pessoa branca. Isso. O Anderson colocou aqui que ainda tem pessoas que são contra a demarcação de terras indígenas, né? Que o nível de ganância é tanto, né? Tão absurdo que além de invadir a terra do povo nativo, né? Depois de vários séculos de exploração, as pessoas ainda são contra que eles tenham uma possibilidade de ter acesso a um modo de vida que eles sempre buscaram, sempre tiveram antes da nossa colonização, né? Antes da chegada do homem branco. É, é realmente extremamente absurdo que a gente seja contra ainda a demarcação de terra indígena. E a gente sabe por quê, né? Por ganância, para se montar pasto, para se extrair minério, né? Todas essas questões. E aí a segunda parte da pergunta é: qual dessas noções de liberdade, de independência, né, de liberdade, de fato se concretizou? Então, entre todas essas, qual dessas independências de fato aqui se concretizou? Indígenas e escravos. Você acha? Calma aí. Não, confundi. Ó, identifica o sentido de liberdade, a gente já identificou para cada um deles. Liberdade econômica para os crioulos, para os indígenas, como vocês colocaram, seria a ausência do homem branco na terra e o fim das taxas, né, que eu acrescentei aqui, o fim dessas taxas, dos impostos, e para os escravos o fim da escravidão. Então, de fato mesmo, qual liberdade se concretizou aqui após esses processos? Só o crioulo mesmo. Isso. A única liberdade que se concretiza de fato aqui é a da elite crioula, que é de
de poder negociar, estabelecer relações comerciais sem a interferência da Espanha, né? Porque os indígenas estavam aqui com a presença dos homens brancos ainda, de homens brancos ainda, tinham suas terras invadidas, né? Em muitos casos estavam submetidos ao trabalho para essas pessoas que invadiram suas terras e fizeram monoculturas, né? Os escravos, em alguns casos, a gente pode dizer que aconteceu, né, de particulares aí, mas, por exemplo, no Brasil mesmo, a gente está falando da América Espanhola, mas por exemplo, no Brasil foi o último a libertar os escravos, né, todas essas colônias, né, e na grande maioria, por exemplo, no caso cubano não teve, né, então a gente não pode dizer que eles conseguiram de fato essa liberdade. Em alguns casos, sim, porém, na grande maioria não, e até porque também, como que se dava, por exemplo, no caso brasileiro, a libertação desses escravos? Você tinha que pagar uma alforria, então você ainda pagava para ser liberto, né? O seu dono ainda lucrava mais ainda com você. Questão 9 foi, né? Questão 10. Como as sociedades indígenas que viviam ao sul e a leste de Buenos Aires, em meados do século XIX, eram vistos pelo Estado argentino. Então, como as sociedades indígenas que viviam ao sul e ao leste de Buenos Aires, em meados do século XIX, eram vistas pelo Estado argentino? Justifique. Isso, eram vistos como inimigos. O Anderson colocou. Isso. Eram pessoas que estavam, né, ocupando o seu território, né? No caso, essa era a ideia desses argentinos aí que estavam no poder agora, dessa elite aí. Quem mais? Tem uma galera que nunca participa. Eu vou soltar a pergunta para eles agora. Deixa eu ver aqui. Pá. A galera começou até a sair agora. É até 11h40. Isso. Então, voltando lá para a pergunta. Como as sociedades indígenas que viviam ao sul e leste de Buenos Aires em meados do século XX era vista pelo povo, pelo Estado argentino. Então eram vistas como inimigas, né?
pois ocupavam ali um grande território que poderia ser que poderiam virar o quê? Pasto, virar lavoura, né? Então eles viam como uma galera que fazia oposição ao caudilismo, né? Que é aquela política ali onde esse caudilho ocupava determinado local, determinada terra, né? E implementava ali o trabalho muitas vezes forçado, uma mão de obra muito barata para esses indígenas que já viviam ali, né? E esses indígenas eram forçados a trabalhar na agricultura, num modelo que não fazia muito sentido para eles, né? E aí eles se rebelaram contra. A gente vê que tem vários grupos aqui, vários levantes, né? Então aqui, ó, a gente, no caso de levantes indígenas no México, a gente tem em Pamptila, em Guerreiro, em Oaxaca, né? Que eles tentam recuperar as terras contra o fim da exploração econômica, igual estava submetido, né? Destruindo as lavouras e matando o gado. Então, na Argentina, esses grupos formaram confederações que vão tentar defender sua terra, né? E garantir seus meios de sobrevivência. E aí o Estado argentino inicia uma política mais ofensiva para vencer essa resistência indígena aí, organizando o exército, né, com uma série de campanhas militares aí para exterminar e mandar essas tribos aí, né, como o Anderson citou aqui, essa campanha do deserto, que é onde eles vão prender os caciques, né, e aí com a prisão e a morte desses caciques, né, os indígenas vão ficar sem esse norte, sem esse guia, sem esse ancião aí que vai liderá-los aí. E aí eles são expulsos, né, principalmente aqui ao sul e ao leste de Buenos Aires. E aqui um dado: um terço dos nativos foram assassinados e os demais presos. Então a gente já mostrou como que o Estado via esses indígenas, né, como um prejuízo, como inimigos que estavam ocupando terras que poderiam virar pasto, que poderiam virar lavouras, né? E aí a gente justifica, no caso pede para justificar, tem a questão da campanha do deserto, tem a questão é, da organização do exército para exterminar os caciques, né? Matar vários índios e fazer com que esses índios fujam, né, desse território. Então, o que foram as campanhas do deserto? A outra pergunta aqui, a gente quase que já respondeu aqui também, né? As campanhas dos desertos, em 1879, com alguns dos principais caciques presos e com os indígenas enfraquecidos, iniciaram-se oficialmente as chamadas campanhas do deserto. O objetivo era expulsar os indígenas das zonas pecuaristas do sul e a leste de Buenos Aires, né? Então, a campanha do deserto aí são campanhas financiadas pelo Estado argentino, né? Lideradas pelo exército, para expulsar os indígenas aí das zonas pecuaristas do sul e a leste de Buenos Aires. Beleza? Temos mais, acho que 2 ou 3 questões. Não, mais 6 questões, na verdade, na página 102 e 103. Só que essas são bem mais rapidinhas, né? Primeiro,
Sobre a postura e os ideais dos crioulos no processo de dependência da América Espanhola, leia o texto a seguir e responda as questões. Os crioulos também estavam de olho nos seus empregados, os índios, sobretudo, mas também os mestiços. Diante do perigo da revolta, eles ainda preferiam a Espanha à anarquia. Para a América Hispânica, a revolta do Haiti servira de exemplo. Não se podia deixar que se repetisse. Então, que perigo de revolta era temido pelos crioulos, gente? Os inimigos deles eram os Estados Unidenses, né? Não. É Espanha, né? Os inimigos dos crioulos aqui, no primeiro momento, é a Espanha, mas eles conseguem essa independência, né? Da Espanha. Só que aí eles têm um outro medo aí, que é Ah, o que a gente está tentando colocar aqui, que o Haiti, a gente até falou, né? escravidão, por causa que eles até tinham medo de ter muitos escravos para ter uma revolução. E isso era o medo deles era dessa revolta dos escravos aqui, nessa revolta escravagista, que pudesse representar então o fim da principal fonte de trabalho deles, Em né? alguns países, os escravos tinham mais escravos do que pessoas normais. Já os Isso. crioulos tinham menos, por causa que eles tinham medo de uma revolução. Uhum. Então, a gente colocou aqui uma revolta, né? Qual que é o perigo aqui? Perigo de revolta temidos pelos crioulos, né? A revolta de escravizados. É desse povo se rebelar e eles perderem sua mão de obra. Aí, a letra B pergunta por que, segundo o texto, os crioulos preferem a Espanha à anarquia? Aí já é uma questão de interpretação. O que vocês acham que quer dizer com isso? Calma, pô. Deixa eu pegar alguém aqui. José Antônio. Cadê o José Antônio? Cadê a Cleo, por favor? Já dá falta em quem não se manifestar. Maria Eduarda, tá aí? Ajuda nós nessa questão. Maria Eduarda, se não sabe. Cadê a Júlia? Ei, gente, vocês precisam fazer as atividades. Isso. Bom, o Anderson respondeu aqui, pois eles preferiam um Estado europeu do que um Estado comandado por escravizados. Faz sentido, faz sentido, tá? É pelo fato também da Espanha, tipo, nas leis da Espanha, Vai, Pedro. Pelo fato das leis da Espanha, como assim? Uai, cadê tu, cara? Você começou a falar isso, viu? O Brenner sintetiza muito bem aqui, ó. o professor tá falando multado, você pira. Ah, tá, então fala aí, repete aí. É tipo, porque a Espanha, as leis da Espanha davam mais privilégio para eles em questão, tipo, de emprego, esses negócios. Exatamente, cara, é isso. Então,
eles preferem a Espanha do que essa anarquia, né, como colocado aqui pelo Anderson, que seria, eles teriam nessa visão de um Estado comandado por escravos, uma anarquia, uma bagunça, né, vamos colocar assim, porque com a Espanha, né, mesmo como colônia, como coloca aqui o Brenner, eles tinham lucros, né, eles conseguiam isso. Então, com a abolição da escravidão, eles iam perder a principal fonte de lucro deles, que é a mão de obra, né? O lucro, ele vem da exploração da mão de obra, né? Se eu pagasse o que é justo a um trabalhador, eu não lucraria, né? É a questão da mais-valia. Então, para eles querem, o conceito de dependência deles só vai até a liberdade econômica, exatamente por isso, porque eles não querem perder seus lucros, né? Então, eles defendiam essa liberdade econômica enquanto dependência, né? Mas não se mexe em nada, nenhuma estrutura a mais, né? Social, principalmente a mais. Não se mexe na escravidão, não se mexe na questão indígena, né? Porque são eles que são a nossa fonte de lucro aqui de trabalho, a nossa mão de obra barata, que vai nos garantir lucro, tá? Então, eles preferiam aí a Espanha do que essa possibilidade aí de uma mudança total, né? De uma ruptura total. Entendido? Quem não fez aí, galera que eu perguntei, pegou a resposta agora? Professor, a sua prova de manhã vai ter perguntas muito complexas? Ah, não. Tem perguntas. Ou que a gente tem que prestar atenção nos detalhes na hora de estudar? Não, assim, vocês precisam pegar mais o todo de cada coisa mesmo, o significado de liberdade, as ideias as ideias, né, do pan-americanismo, por exemplo, né, as ideias do Simão Bolívar, essa questão que a gente está tocando aqui, né, dessa mudança do significado de liberdade, né, que eu acabei de falar. Tem a questão também que ficou, né, ainda da era napoleônica que a gente estudou. Então, acho que tem uma ou duas tem umas duas questões, eu acho, da era napoleônica também, que ali a gente precisa ter saber daquela questão do consulado, né? O que significava o consulado, como é que o Napoleão se organiza ali para se estabelecer, tá? Então, assim, é mais o entendimento do todo, não são coisas específicas, não, assim. E quando é mais específico, eu dou um textinho, eu dou alguma coisa para vocês se basearem, tá? Mas são todas questões discursivas, então, Ah, tá, é porque eu tava estudando, aí, tipo, tinha uns negócios, artigo e tal, aí a economia foi tananã, assim, uma coisa eu que vocês falei, nossa, tem que não prestar vai atenção nessa ter é coisa. data e nome, tá? Não precisa ficar se preocupando com data, nome, essas coisas, Tipo, esse nem eu cara lembro, ali, nem eu. Júlio Alves, alguma coisa, a gente que, tipo, decorar o nome dele. Calma aí, fala aí, Guilherme, ficou. O da pergunta de antes, lá da número 7 que eu tinha, saber o negócio lá dos três caras lá, o Ju, alguma coisa com Alves. Ah, sim, não, os nomes certinhos lá? Não, tá? É, Não tem nenhuma só o pergunta do Bolívar desse e tipo, não. do Hidalgo, né? Isso, ali é mais para uma questão de oposição do Bolívar e do Hidalgo, mas o grande lance ali é o pensamento dos dois, né? Mas, se eu não me engano, não tem nenhuma questão nesse sentido, não, tá? Que faça paralelo entre o pensamento de um e outro, não. Mas, por exemplo, tem a questão do San Martín e do Bolívar, né? Que eles pregam essas ligas, né? Essa junção de vários países em torno de uma coisa só, desse pan-americanismo. Então, isso é bom Entendi. entender esses conceitos. Então, o que eu quero mais é trabalhar esses conceitos e tentar pegar, se vocês pegaram a ideia geral, o norte geral. E lembrando que todas as questões são discursivas, então vocês vão precisar realmente escrever dessa vez. Geralmente minhas provas tinham VOF e tal, mas agora não tem mais essa possibilidade, não,
nessa não, variação aí aqui, são sim, todas pô. discursivas. Bum. Aqui o Brenner está aqui falando que, mas se a Espanha fosse mais fechada, impedisse mais a exportação que os Estados Unidos, ficasse com lucro, faria sentido uma independência. Calma aí que eu até viajei de onde a gente estava. Na B aqui dá 2, né? Dá 1. Sim, a gente ia pra 2B, eu acho. Não, agora a gente vai pra 2A. Uhum. Vamos para 2 agora. Leia o trecho de uma carta de Simão Bolívar para um comerciante inglês e depois responda as questões. É uma ideia grandiosa pretender formar um novo mundo com uma só nação, já que tem uma origem, uma língua, uns costumes e uma religião. Deveria, por conseguinte, ter um só governo, que confederasse os diferentes estados que haverão de ser formados. O que pode nos colocar em condição de expulsar os espanhóis e fundar um governo livre é a união, certamente. Carta da Jamaica, Simão Bolívar. E aí tá, letra A. O que Simão Bolívar defendeu nesse trecho da Carta da Jamaica? O que ele defende aqui? Isso, a integração da América Latina em torno de uma só nação. Né, Maria Eduardo? Então, tipo, essa integração da América Latina em torno de uma só nação. Então, ele está defendendo aqui o panamericanismo que ele coloca lá, nessa ideia. Isso, aí que tá, né? Ele fala de uma língua só, e aí a gente fica nessa onda. Será que quando ele fala de uma língua só, pelo menos a gente tinha duas, né? O português e o espanhol. Então, o que ele se refere aqui é Eu acho que ele a fala. América Espanhola, tá? Porque seria bem complicado ele unificar, por exemplo, o Brasil, que também tem dimensão continental, né? Sendo da colonização portuguesa. Então, aqui se referindo tá só à América Espanhola. Ele quer unificar toda essa América Espanhola. Até porque ele tinha aquele contato com o Martim, a gente viu lá, que foi responsável pelo processo de independência da parte sul, né? Então eles tinham meio que essa ideia dessa integração das duas partes conquistadas por eles. Se fosse a América Latina, incluiria o Brasil, né? Incluiria o Brasil, América Central, né? Não, mas essa língua que ele tá falando ali, tipo, já tem uma origem, uma língua. Essa língua é qual? O Espanhol, espanhol, português, latino? o espanhol, tá? Que já tem uma origem, que ele quer dizer, aí provavelmente está se remetendo aos espanhóis também. Ele, como crioulo, não estaria enfatizando, por exemplo, que seriam os nativos, né? É porque na Seria a América origem. Latina tem muita língua espanhola, argentina, na América do Sul. Isso, então, se fosse toda a América Latina, aí como você falou, incluiria o Brasil também, mas aqui ele está se referindo à América Espanhola. Então ele quer formar esse pan-americanismo aí com os países de América Espanhola. Então, a língua que unificava era o espanhol, né, que é a língua dos colonizadores, e os costumes e as religiões são gente, é tudo aqui baseado muito na ideia do espanhol colonizador. Lembrando que o Bolívar ele é um crioulo, né? Então ele tem, ele vem defender essas coisas, faz essa coisa bonita desse conceito de nação, mas já é em cima muito, muito, muito da herança espanhola, tá? Então, na letra B, então aqui a letra A a gente respondeu, né, que é essa unificação.
desses países de língua espanhola, vamos colocar assim, né, que sofreram com a colonização espanhola. E qual argumento Bolívar usou para defender suas ideias? O que ele usou para defender suas ideias? Então, Maria Eduarda colocou aqui que ele usa o argumento de que todos os países tinham a mesma língua, a mesma origem, os mesmos costumes e religiões, né? Assim poderiam ter um só governo, formando uma única política forte, né? Uma política forte. Maravilha, isso aí. Então ele usa como argumento essa convergência de fatores que os une, né? Então, costumes, religiões, língua, tudo isso é o que forma o conceito de nação, né? Já viram isso em geografia, né? O que forma o conceito de nação? Sim, a gente estava estudando essa semana. Essa semana? É que a gente Tá reviu fresquinho, então. A gente Então, massa, tá fresquinho na memória de vocês esse conceito de nação, e é isso que o Bolívar utiliza, esse conceito de nação aí, né? Que se unem língua, costumes, território, né? Colocou religião também, né? Então, depois letra C. Esse objetivo de Simão Bolívar se concretizou, justifica com base no que você estudou no capítulo. Ele conseguiu concretizar essa unificação da América Espanhola? Não, né? No máximo ali, durante a gestão dele, a Gran Colômbia, né? Mas ele não consegue, de fato, a construção de uma nação única aí, né? Para os países de colonização espanhola aí. Questão 3. Classifique as afirmativas a seguirem verdadeiras ou falsas. O general uruguaio José Gervásio Artigas defendia um projeto federalista, ou seja, autonomia das regiões do país. O que vocês colocaram? Que não, que é falso. Que é verdadeiro. Questão A, falso ou verdadeiro? O que vocês colocaram? O Verdadeiro. Anderson é falso, Guilherme é verdadeiro, Célia é verdadeiro, Também verdadeiro. Pedro é verdadeiro. Vamos voltar lá? Para tirar essa dúvida? Ó. Assim como Bolívar, artigos foi exaltado pelo historiador, contudo, especialistas contestam sua visão, argumentando que o principal motivo de sua luta não foi a independência do Uruguai, mas sim a autonomia da região sob seu comando em uma federação platina, né? O projeto, então, federalista de Artigo girou principalmente em torno da questão social no meio rural. Então, ele tinha, sim, uma ideia de projeto federalista, né? A página mesmo, essa atividade. 110, eu acho. 102, 103. Então, agora, autonomias das regiões do país, né? Isso quer dizer que você tem um projeto federalista e você tem uma autonomia das regiões do país, ou seja, muito ao exemplo norte-americano, né? Onde os estados façam suas leis e tal, mas você está imbuído em uma constituição, né? Que você tem que respeitar essa constituição que é nacional, tá? Então, verdadeiro, beleza? Letra B. O objetivo do governo argentino com as campanhas do deserto era a expulsão ou o extermínio dos indígenas que resistissem à invasão de suas terras.
né? Então, Verdadeiro. verdadeiro, né? É tanto a expulsão, né? E no caso, quem resistisse era morto mesmo. Então, letra B, verdadeiro também. Letra C. A independência sem autonomia de Cuba foi contestada por José Marti, que criticava o poder dos Estados Unidos sobre o seu país. O Guilherme perguntou se é verdadeiro. E aí? Eu também faço essa pergunta. Foi verdadeiro. Eu acho. É porque, tipo, a animação Acho que que é verdadeiro também. sim, eu acho que é V mesmo. É verdadeiro, né? Lembra lá que o José Marti era daquele grupo, né, dos autonomistas. A gente tinha um grupo dos É que eu tava autonomistas. curioso se era José Marti mesmo, cara. Ah, não, aí geralmente não vai fazer essa. Eles não vai fazer essa sacanagem não, de colocar um outro nome, tá? Então, verdadeiro também, porque ó, a gente tinha dois grupos, né? Os anexionistas, que queriam anexar Cuba aos Estados Unidos. Imagina, não teria guerra dos mísseis, não teria toda essa questão depois, né? Já na história contemporânea. E a gente tinha os autonomistas, que eram, né, defendidos aqui com o José Marti, que defendia a autonomia de Cuba total, né, sem influência dos Estados Unidos. E a gente viu que, de fato, os Estados Unidos influenciam no processo de independência de Cuba, né, economicamente, militarmente, né, e aí vai ter um vínculo. Não vai ser anexado, de fato, ao território estadunidense, mas tem, sim, a interferência. Na luta pela emancipação do México, na luta pela emancipação do México, a proposta do padre mestiço José Maria Morelos de tornar o país uma monarquia católica controlada pelos crioulos foi vitoriosa? E aí? Verdadeiro. Verdadeiro? Consenso? Todo mundo? A Sim, gente, verdadeiro. né? A gente viu lá que o padre Miguel Hidalgo, ele tenta uma redistribuição, né, de terra, ele tenta uma reforma agrária, a questão indígena, coloca a pauta da questão indígena, né, do fim das taxas, do fim do trabalho compulsório, e ele é morto, né, no final das contas. E aí o José Maria Morelos vem com uma nova possibilidade aí de tornar uma monarquia católica controlada pelos crioulos, né, dar uma repaginada nas ideias aí do primeiro padre lá, o Miguel Hidalgo. E aí sim, né, a gente pode caracterizar como vitoriosa, né, porque aí a elite crioula promove essa independência aí com relação à Espanha. E tá agora tudo verdadeiro, né? Agora vamos para aí. Sim. Os novos estados da América Central, formados logo após a independência, viveram décadas de estabilidade política e econômica. E aí? Falso. Falso, né? A gente viu que após os processos de revolução, de independência, esses países tiveram várias lutas, vários entraves políticos internos, né? Várias guerras civis que promoveram uma instabilidade política e econômica, né? Tudo V e depois F. Isso. Essa questão 4 aqui pede para vocês juntarem com outra galera, então não vou pedir. Vamos aqui para essa questão aqui que tem, conversando com a arte, questão 5. Juan Orgoman foi um importante arquiteto e pintor mexicano. No mural Painel da Dependência, reproduzido a seguir, o artista representou o processo de independência do México. A obra, encomendada pelo governo mexicano, fazia parte da política de educação popular
visando construir uma identidade nacional vinculada à história revolucionária do México. Isso é muito massa do muralismo mexicano, tá? São vários murais, o Diego Rivera é um dos mais conhecidos por tentar promover essa educação aí popular. Então, em vários prédios públicos se pintavam esses painéis aí para representar essa, no caso aqui, a independência, né, do México. Observe a pintura e responda: que personagens o artista destacou no processo de independência do México? Que personagens ele intencionalmente deixou em segundo plano e por quê? Vamos lá. Olhem a imagem. Quem está em primeiro plano, quem está em segundo, né? Então, o que vocês conseguem notar aí? Que personagens ele deixou? Primeiro, que personagens o artista destacou no processo de independência do México? Quem que está aqui em primeiro plano que a gente pode destacar aqui desse processo de independência do México? Tem um padre, né? José Maria Hidalgo, provavelmente. A igreja. A igreja, porque depois a gente viu que tem vários artistas aí. Além do padre que está aqui, né, com os braços levantados, a gente tem outros padres aqui próximos, tem um outro cara de batina aqui próximos, outros caras de preto, que faz essa representação. O que esses caras de preto aqui, à esquerda, estão representando, gente? Eu acho que são os na frente. Eu acho que são os Homens de Preto 3. São as freiras. Ou pode ser a nobreza, como o Anderson disse. A gente tem aqui um cara com os trajes bem de nobre mesmo aqui, europeu, em azul e branco. Só que ele está ele tá próximo aqui a uma classe, uma galera aqui que representa essa burocracia, que representa essa elite ali mexicana, né, que a gente tanto tem falado. Quem é? Lembra aquele povo mestiço? Tal. Crioulos, exatamente. Então, aqui a gente consegue ver a figura do clero, a figura dos crioulos, e aí, gente, a forma como ele representa no segundo plano, a gente vê aqui os indígenas, principalmente, né? Os escravos, indígenas. E aqui ele faz questão de colocar no primeiro plano, mas em situação situação degradante, né? Os escravos, né? Que são essas pessoas caídas aqui, sofrendo e tal. Beleza? Então, os personagens que ele deixou em segundo plano, intencionalmente, né? São os indígenas, né? São os escravos, é a massa da população, né? E aí, por que ele faz isso, então? Porque a leitura dele, né? Já é uma leitura elitizada, já é uma leitura também, né, que vem de acordo com essa questão de quem promove a independência mexicana, de fato, são os crioulos e a Igreja Católica, tá? Então, por isso, eles são destacados aqui em primeiro plano. Última questão. Entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, organizaram-se vivamente os revoltosos latino-americanos, influenciados pelas ideologias advindas com a Revolução Francesa e pelas independências norte-americana e haitiana. Identifica a alternativa correta. Prof, faz rapidão, que acabou. Rapidão. Para os crioulos, a independência norte-americana não poderia servir de modelo, pois suas origens coloniais eram diferentes. B. A América do Sul conseguiu a independência expulsando os espanhóis do continente em 1825, não restando nenhum país sob regime colonial.
Falso. C. Os territórios libertados convocaram diferentes e sucessivos congressos com um reiterado objetivo de organizar constitucionalmente os novos estados e de mantê-los independentes entre si. D. O grande sonho de Simão Bolívar era a unidade além das fronteiras da Grande Colômbia, somando toda a América Latina em uma grande confederação. E a partir da independência, em 1825, Cuba passou a ser protetorado dos Estados Unidos até 1959, quando houve a Revolução Cubana. E aí? O que vocês assinalaram aqui? Acho que é a D, por causa do sonho do Simão Bolívar, era exatamente isso. Também tô achando. Todo mundo, a D. Breno acha que não. Tem essa questão da América Espanhola, né? Mas o Bolívar ele pode sonhar com isso, né? Sim, a dúvida ele fez a Grã-Bretanha ser uma grande confederação, mas ainda ele tinha o sonho da América Latina. Eu não sei se ele queria falar que é sonho ou realização. Eu vou na D. É a D, prof? Calma, eu ainda tô querendo mais possibilidades aqui. Vamos por eliminação? A B a gente tem certeza que não é, né? Que em 1825 todas as expulsando os espanhóis do continente, em 1800 não teve essa expulsão, né? A C. Os territórios libertados convocaram diferentes e sucessivos congressos com o reiterado objetivo de organizar constitucionalmente os novos estados e de mantê-los independentes entre si. Tem uma possibilidade aqui, né? Vamos tentar destrinchar o significado disso. Os territórios libertados convocaram diferentes e sucessivos congressos com o reiterado objetivo de organizar constitucionalmente os novos estados e de mantê-los independentes entre si. Vai muito de acordo com as ideias de independência, de liberdade, né? Pode levar o caso. E a letra A é falsa? A letra A, para os crioulos, a independência norte-americana não poderia servir de modelo, pois suas origens coloniais eram diferentes. A gente viu isso em algum lugar? Não, né? Não lembro de ter visto isso, assim. Na verdade, eles eram influenciados, muito influenciados por conta dos Estados Unidos, né? Então, eles não colocavam, não, porque a colônia lá é britânica e a nossa a metrópole é britânica, a nossa é espanhola, a gente não pode fazer a independência. Não, de forma alguma. Porque a independência não foi em 1825, mas sim em 1885. Da cubana, né? Que vai ser a das últimas, e também tem essa questão do protetorado dos Estados Unidos, tem essa interferência dos Estados Unidos, mas eu não lembro, deixa eu ver quando foi a Revolução Cubana, para a gente ter certeza se isso poderia... 1886, tá aqui no livro. Né? Mas aí é 1886 que é a independência cubana, né? Nem teve independência de algum país da América do Sul. Então, ó, A gente sabe que não é, a E a gente sabe que não é, a B a gente sabe que não é. Agora a gente fica com essa questão.
entre a C e a D. Na D tem essa questão de somar toda a América Latina. Pode ser o sonho do Bolívar, né? Eu acho que é a C. Eu acho que é C também. Já que o Bolívar, ele justificou que o motivo dele querer fazer um grande país era porque todos tinham o mesmo costume, a mesma origem, a mesma língua principalmente. E quando fala América Latina, está incluindo o Brasil. Ele poderia ser Isso, um sonho, mas então ele não poderia justificar. E exatamente. a C tem um grande influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aqueles congressos continentais, eu acho, na Aham, Filadélfia, né? E pode isso. ser É, referência porque a aí. letra Aí dele você- fala, ele relata sobre o Brasil, mas ele não quer conquistar o Brasil para fazer uma grande colonização. Uhum. Eu tô com o Brenner aqui nessa questão, tá? Porque eles tentam, né, se manter aí também independentes entre si. Eles tentam organizar esses congressos, né, e tal, e tentar manter essa independência, principalmente dos espanhóis, né? Tem a questão dos grupos dessa Liga Americana, da Gran Colômbia, né, que vai fazer um pouco frente a essa questão da independência entre si, desses povos, dessas nações, né? É, mas na D tem esse lance pode ser realmente o sonho do Bolívar, a unidade das fronteiras da Grande Colômbia, somando toda a América Latina, mas aqui a gente não vê, a gente não estudou, a gente não viu nada específico, especificando com relação à totalidade. A gente tem o Brasil na América Latina e o Brasil era de colônia portuguesa, e aí entra a questão do que falou o Brenner Mas sobre a língua, né, que é a eu, justificativa. eu não, tipo, na minha opinião, o Bolívar ele não queria fazer, tipo, um, um, um sabe que nem aquele Império Romano, ele não queria fazer, na minha opinião. Ele queria, na minha opinião, é claro, ele Uhum. queria era ter liberdade econômica e tirar as colônias da Espanha, e contra a Espanha. Não sei se ele queria, tipo, pegar toda a América Latina, ter aquele processo de é, fazer, tipo, os brasileiros, toda a América Latina, se acostumar com a língua deles, não sei. Não, isso eu também acho que não. Mas assim, ele pode ter, esse sonho mesmo dessa liga americana, desse pan-americanismo, ele tinha, ele pregava, né? Só que está muito ligado aos países de colônia espanhola, né? A gente não vê nenhuma ofensiva deles diante do Brasil e tal, né? Por isso que quando coloca toda a América Latina, pode ser o pega aqui dessa questão, tá? Então, para mim, a letra C mesmo é a que está mais coerente, tá? Entre todas elas aqui. Beleza? Letra C aí, galera. Tchau, prof. Então, é isso. Valeu. Boa prova para vocês amanhã. Valeu. Aproveitem essa Até. correção para dar uma estudadinha também e fechar amanhã, ficar de boa. Tchau. Falou. Até.